o senhor Elmi Duclerc Ramalho Júnior, que é professor de processo penal da Universidade Federal da Bahia e promotor de justiça do Ministério Público da Bahia. Por gentileza. Uma boa tarde a todos. Eu não poderia começar essa minha breve intervenção sem parabenizar também essa iniciativa do Senado Federal. Na verdade, eu, enquanto estudante de Direito, ainda já fazem mais de 20 anos, eu cheguei a pensar em algum momento da minha vida se não seria melhor um regime de governo onde o Legislativo contasse apenas com uma única Câmara, com uma única casa. E hoje, em 2015, eu devo dizer que, graças a Deus, existe o Senado da República Federativa do Brasil. Talvez ele desempenhe hoje um papel fundamental na manutenção da democracia brasileira. E eu queria também começar a dividir as minhas próprias angústias, Eu não pretendo fazer palestra nem dar aula para os senhores, mas dividir um pouco das minhas angústias. Eu não posso começar a falar sem falar um pouco do meu lugar de fala, Quem é esta pessoa que se dispõe a dividir essas angústias em relação a esse projeto de lei do Senado? Eu sou membro do Ministério Público da Bahia há mais de 20 anos também, sempre atuando na área criminal, mas embora não fale pela instituição, o Ministério Público, dentro de uma instituição que vela pela independência funcional e que vela pela liberdade de opinião, quem fala é um promotor de justiça com 20 anos de experiência na área criminal, hoje assessorando o Procurador-Geral de Justiça do meu estado. E, enfim, nessa condição foi que eu tive o primeiro contato com o fenômeno criminal e pude perceber a violência diária, não apenas dos crimes que são praticados, mas também a violência diária do próprio funcionamento do sistema de justiça criminal. Foi isso que me levou a procurar a academia, a procurar me aprofundar em ciências criminais e em processo penal e construir uma carreira de professor de direito processual penal. E é muito importante para mim estar aqui hoje. Eu não sei se a maioria dos senhores tem essa informação, mas existe um autor de processo penal alemão de origem judaica chamado James Goldsmith, que não por acaso foi perseguido durante o regime nazista na Alemanha e teve que refugiar-se nas Américas. E o Goldsmith disse um negócio que muita gente tem repetido hoje, que um Estado, o melhor termômetro ou sismógrafo para medir os níveis de democracia de um determinado Estado é exatamente a forma como esse Estado estrutura o seu processo penal. Não é à toa, eu na minha juventude, eu vivi a saída do Brasil de uma ditadura, e vi o Brasil ganhar, ainda muito jovem, uma Constituição democrática. E talvez por isso tenha imaginado que eu envelheceria junto com o Brasil que caminhava para a democracia. Mas eu devo dizer que vejo com preocupação, assim como o querido amigo Rubens, que me antecedeu, e devo dizer, se me confere a confiança do testemunho. Existe uma parcela importante da doutrina de processo penal no Brasil, muito preocupada com o rumo que a produção legislativa em ciências criminais, em direito penal, em processo penal tem tomado, e não há outra maneira de dizer, infelizmente, às vezes a gente fere suscetibilidades dizendo isso, mas não há outra maneira de dizer, comparando com outras fases da história, senão afirmar a nossa impressão, nós podemos estar errados, não há aqui nenhum juízo de valor sobre este ou aquele projeto de lei, mas, no geral, há uma tendência autoritária, perigosa, que lembra, sim, processos ou períodos autoritários da história da humanidade. Eu acho que o querido amigo Rubens já disse muito, já adiantou muito aquilo que eu pretendia dizer. Eu só queria chamar a atenção para alguns aspectos e já não vou abusar da paciência dessa casa. Eu queria dizer, primeiro, que o homem, um dos grandes responsáveis pela construção da própria ideia de democracia, de Estado democrático de direito, é um francês, mas que não
não se alimentou da cultura francesa para escrever o que escreveu. É um sujeito chamado Voltaire, que escreveu talvez a sua principal obra, chamada Tratado da Tolerância. Voltaire foi preso, passou uma temporada na Bastilha, saiu de lá e foi exilado para a Inglaterra, e foi lá onde ele bebeu o necessário para escrever o que escreveu e ser um dos principais responsáveis pela Revolução Francesa, que instituiu um novo modelo de cultura, de produção de conhecimento e de maneira de lidar com o crime para o Ocidente inteiro, né, que está pautado nessa ideia que disse o Rubens, que é mais importante para um Estado que 100 pessoas culpadas sejam inocentadas do que um único inocente sofrer a violência de uma prisão injusta. Não existe essa tensão, essa dicotomia entre interesses do indivíduo e interesses da sociedade. A sociedade ela é composta de indivíduos, de homens e mulheres de carne e osso, que sofrem diariamente. Eu queria só dizer que esse dado de que 45% das pessoas encarceradas são presas provisórias, isto é falso. Lá na Bahia, no meu estado, se a gente for olhar para os dados do Departamento da Justiça, tem lá algo em torno de 40%, mas isso é falso, porque nós sabemos que nesse número não entram as pessoas que estão presas em delegacias de polícia. Esse número chega perto de 70%, né, se levarmos em conta os presos em delegacia. Então, de presos provisórios. Né, de presos provisórios. Né, e me parece, né, que isso tem que nos dizer alguma coisa. Olha, nós temos... Eu fico muito triste quando se diz que o Brasil é o país da impunidade. Né, só se a gente pensar na década de 90 para cá, que é um marco importante porque foi posterior à Constituição, a nossa população carcerária multiplicou-se por 5. Em números relativos, isso significa, não sei se os senhores estão informados desse dado, 16 vezes o que cresceu a população brasileira. Nós estamos prendendo 16 vezes mais do que estamos permitindo que as pessoas venham ao mundo. Então, não há, eu quero crer, malabarismo hermenêutico que se possa fazer para não dizer que este projeto significa, sim, uma restrição séria e grave ao princípio do estado de inocência, tal como ele está construído na nossa Constituição. Não é? Nós estamos invertendo a lógica. E aí, me perdoem, mas não há outra maneira de dizer, senão dizer que é a incorporação de uma mentalidade autoritária, de uma forma autoritária, que está presente na década de 30 na Itália, mas está presente também na Inquisição. Na verdade, a criação do Estado de Direito e desses princípios que nós conhecemos talvez remonte a 1200, terra a carta do João sem terra, né, que é um momento de ruptura, saída. Custou muito construir um sistema de processo penal acusatório, que tem como regra a liberdade e como exceção a prisão. Né, e a gente precisa estar muito atento, né, porque a história é implacável. A história acha um lugar para os autoritários. Né? Talvez isso não seja percebido agora, né? Mas lá adiante eu quero crer que nós precisamos ter uma preocupação muito grande com a construção das nossas biografias. Né? Então, eu queria somente trazer uma informação para essa casa. O colega Rubens também já falou, em termos gerais, sobre a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e eu gostaria de trazer a informação de que, em 2012, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a Argentina exatamente por conta de uma situação muito semelhante a essa. Um sujeito chamado Mohamed era um cidadão argentino, embora o sobrenome de origem árabe. Ele atropelou e matou uma senhora, foi absolvido em primeira instância. Depois, a fiscalia, a promotoria, condenou para o 2º grau e ele foi condenado pelo Tribunal de Apelação na Argentina e entrou com um recurso extraordinário, semelhante ao nosso, para a Suprema Corte Argentina, e este recurso foi denegado. Não entenderam que os requisitos de admissibilidade, como os nossos aqui, o recurso extraordinário e especial, que são tão difíceis de conseguir serem manejados por conta dos requisitos. E então a condenação se tornou definitiva. Ele
A comissão americana entrou com a ação contra a Argentina e o resultado final, a decisão final desse caso, que pode ser consultado por qualquer pessoa na internet, basta dizer caso Mohamed Argentina, condenou a Argentina dizendo que o duplo grau de jurisdição alcança, sim, os recursos extraordinários, não é só os recursos ordinários. Aquela pessoa precisava ter tido assegurado para ela o duplo grau de jurisdição e, na sua decisão, determinou que fossem afastados em relação a ele. Ele era um motorista, perdeu a licença para dirigir e perdeu o emprego. Que fossem afastados em relação a ele todos os efeitos da decisão, como se houvesse efeito suspensivo para o recurso extraordinário. Então, me parece que há uma decisão importante condenando a Argentina por algo que se quer fazer aqui no Brasil, aprovado seja esse projeto, e o Chile está na fila para ser condenado também por uma situação também muito semelhante. Repetindo aquilo que disse o Rubens, a gente, como fez o Voltaire, para que ele pudesse construir o que construiu, ele teve que sentir na carne. Então, eu acho que nós precisamos pensar, quando pensamos em reformas do processo penal, se formos honestos, porque ninguém escapa disso, precisamos pensar como seria se nós fôssemos as pessoas acusadas de delito, condenadas injustamente, com a condenação mantida no tribunal, precisando manejar um recurso extraordinário, e alguém nos dissesse, olha, em nome do interesse público, você vai perder 5, 6 anos da sua vida, ou a sua própria vida, dentro desse sistema prisional que nós todos conhecemos. Então, seria essa a modesta contribuição, é apenas o desabafo e a angústia de quem vive a violência do sistema de justiça criminal todos os dias e que sabe da importância de manter vivos esses princípios que, em última análise, separam a civilização da barbárie. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Amigo, como relator, agradecendo a contribuição de Vossa Excelência. Vossa Excelência citou a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. A Corte. Pois é, mas a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, ela consagra que se esgota nos recursos cabíveis no âmbito do reexame da decisão por uma única vez. Pois não. Então, isso. Não estamos aqui a discutir uma jabuticaba. Sim. Estamos aqui refletindo repercussão de diplomas e doutrinas consagradas. Sim, entendo perfeitamente, senador. Alguém disse aqui, acho que foi o amigo Rubens também, que o direito ele se constrói na interpretação. Essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela se refere exatamente à Convenção, foi a interpretação a que chegou a Corte das normas da Convenção Americana de Direitos Humanos. Espero ter esclarecido Com a